51L, no campo. Tudo foi sendo arrancado em camadas. Primeiro foi o nome, depois o trabalho, depois a família, depois a roupa, depois o pudor, depois o futuro, depois suas anotações, seus rabiscos. Há vários documentários sobre esse homem. E mesmo assim, de algum modo quase escandaloso, Viktor Frankl sairia dali defendendo uma ideia que muita gente só consegue admirar de longe, de que ainda existe uma última liberdade humana quando quase todas as outras já caíram. Meu nome é Mário Farini e vamos ao caso. Vá até o fim, porque eu vou te contar um detalhe pouco lembrado da vida de Frankl que torna sua mensagem ainda mais dura, mais concreta e menos romântica do que muita gente imagina. E ele mesmo cita, de alguma forma, que quando havia fome demais, falta de tudo demais, mesmo alguns com apenas um pequeno pão, um pedaço de pão velho, duro, ainda conseguiam quebrá-lo e repartir o mínimo que tinham para dividir com outros. É uma lenda. Viktor Emil Frankl nasceu em 26 de março de 1905 em Viena, como o segundo de 3 filhos. Cresceu numa família judia de classe média, num ambiente em que estudo, disciplina e serviço público tinham peso real. Seu pai trabalhava no Ministério do Serviço Social e a família viveu privações fortes durante a Primeira Guerra Mundial. Esse começo importa, porque ele não nasceu já dentro do prestígio acadêmico, nasceu dentro de uma Viena que conheceu escassez, fome, tensão social e o colapso de certezas antigas. Muito jovem, mostrou inteligência em comum e interesse precoce por psicologia e filosofia. Ainda adolescente, aos 16 anos, começou a trocar cartas com Sigmund Freud. Um texto seu foi publicado com o apoio de Freud quando Frankl ainda era muito, muito novo. Mais tarde, ele também entraria em contato com o círculo de Alfred Adler, até romper com ele. Isso é importante porque Frankl não surge do nada, ele se forma dentro do grande laboratório intelectual vienense do século XX, mas cedo, muito cedo, sente necessidade de abrir um caminho próprio. Sua juventude já traz um detalhe decisivo e pouco lembrado. Fora dos círculos que o estudam de verdade, antes dos campos de concentração, Frankl já trabalhava com pessoas à beira do desespero. Nos anos 1930, esteve ligado ao atendimento de jovens com risco de suicídio em Viena e ficou conhecido por sua atuação na prevenção do suicídio entre moças em crise. Ou seja, quando a catástrofe histórica chegou, ele não era apenas um homem inteligente, já era alguém acostumado a lidar com o limite que o ser humano pode suportar entre desistir da vida ou decidir continuar. Formou-se em medicina em 1930, se especializou em neurologia e psiquiatria e foi consolidando aquilo que depois chamaria de logoterapia. Uma linha de pensamento que defendia a busca de sentido como força central da existência humana. A busca pelo sentido na vida. Enquanto Freud enfatizava o prazer, Adler enfatizava o poder, Frankl começava a sustentar outra tese. O ser humano aguenta mais do que imagina quando enxerga um porquê. E ele constatou isso na prática. Mas a teoria é uma coisa, a história é outra. Ele constatou na prática porque viu homens fortes, com densidade muscular, com energia, e que desabaram antes de alguns que eram miseráveis, paupérrimos, esqueletos. Com a ascensão do nazismo e a perseguição aos judeus, Frankl chegou a ter uma chance concreta de emigrar para os Estados Unidos. O visto existiu, a saída era possível. E aqui está um dos pontos mais fortes da sua biografia. Ele decidiu ficar em Viena para não abandonar os pais. Essa decisão, lida hoje, já carrega uma tensão devastadora, porque sabemos o preço que viria.
Franklin preferiu permanecer ao lado da família e essa escolha o empurrou para dentro do mesmo destino que esmagaria quase todos eles. Em 1941, se casou com Tilly Grosser, enfermeira do Hospital Rothschild. O casal esperava um filho, mas foi forçado a interromper a gravidez sob o regime nazista. Esse detalhe é pequeno em comparação com o horror maior, mas humaniza brutalmente a história. Antes de virar o sobrevivente que o mundo leria, Franklin foi um homem recém-casado, com sonho de família, arrancado à força da própria continuidade. A esposa, Tilly, morreria depois no sistema dos campos de concentração. Em 1942, Franklin, seus pais e a esposa foram deportados para Theresienstadt. Seu pai morreria ali em 1943 de fome e pneumonia. Em 1944, os sobreviventes da família seguiram para Auschwitz. Sua mãe foi assassinada. Seu irmão Walter também morreria. A esposa Tilly morreria mais tarde em Bergen-Belsen. No fim, de sua família, do núcleo da sua família, apenas sua irmã Stella sobreviveria, tendo escapado para a Austrália. Franklin passou por um total de 4 campos de concentração, incluindo Kaufering 3, Turkheim, subcampos de Dachau. E aqui que a história dele poderia virar apenas destruição, e no entanto não virou. Franklin perdeu um manuscrito que havia levado consigo para o campo. Lhe foi retirado. Trabalho no qual vinha desenvolvendo suas ideias. Isso foi devastador para ele. Mais tarde reconstruiria o núcleo desse pensamento quase de memória. Esse detalhe é enorme. Não foi só sua família quem foi atacada, mas também a forma intelectual que ele tentava dar para a própria vida. O campo tentou arrancar dele até sua obra em gestação. Depois da libertação, Franklin voltou para Viena e descobriu em sequência cruel a dimensão das perdas. Mesmo assim, retomou o trabalho médico. Em 1946, publicou um livro que depois se tornaria mundialmente conhecido como Em Busca de Sentido. A edição em inglês sairia em 1959 e o transformaria numa referência internacional. O livro nasceu da experiência dos campos de concentração, mas não como um memorial choroso da vítima. Nasceu como tentativa de responder ao que fazer com a liberdade interior quando tudo ao redor quer transformá-lo em cinza. Sim, esse livro foi reescrito em 9 dias. Ele editou o livro e se tornaria um dos mais lidos do século XX. Em Busca de Sentido, publicado originalmente em alemão em 1946, o livro vendeu mais de 12 milhões de cópias e foi traduzido para mais de 50 idiomas. Franklin se tornou diretor do Centro Neurológico de Viena, escreveu, lecionou, deu palestras no mundo inteiro e consolidou a logoterapia como uma das correntes da psicoterapia existencial. Ela foi formalmente reconhecida e ensinada em universidades ao redor do mundo. Ele lecionou em Viena até os 85 anos. Como hobby, pilotou aviões. Aos 67 anos. E escalou os Alpes austríacos quando tinha 80 anos. Era como se cada ato físico fosse também uma afirmação de que a vida continuava tendo sentido. Qual é o sentido da vida? E que ele insistia em encontrá-lo. E que ele pensava nisso muito antes dos campos de concentração. Em 1947, casou-se novamente com Eleanor L. Schwindt, com quem teve uma filha, Gabriele, que se tornaria psicóloga infantil. Ele viveu até 1997, mantendo produção intelectual clínica e presença pública. Sim, ele foi montanhista apaixonado. Aos 80, a vida depois do horror não foi de retirada, foi de reconstrução ativa. Sim, ele morreu
em 2 de setembro de 97, em Viena, com 92 anos, ao lado da segunda esposa, Ellie, com quem viveu mais de 50 anos depois da guerra. Para refletir, o que torna Franklin tão forte não é apenas o que ele sofreu, é o que ele fez intelectualmente, espiritualmente, com sofrimento, sem mentir sobre ele. Ele não transformou o campo de concentração em poesia fácil, nem vendeu esperança açucarada. Propôs algo mais duro, que mesmo quando o mundo nos reduz a praticamente nada, pior do que viemos ao mundo, porque então estávamos alimentados, fofurinhos. Quando o mundo nos reduz a nada, ainda resta uma zona íntima de responsabilidade. Essa é uma mensagem muito Pascal no sentido mais profundo do termo. Não negação da dor, mas uma travessia por dentro dela sem entregar completamente a alma ao desespero. Pérolas tem. Franklin não virou pensador do sentido só depois do campo. Ele já trabalhava com desespero humano antes da guerra. O horror extremo não criou do zero a sua visão, radicalizou uma investigação que já existia. Ele tinha visto para sair, para se salvar, antes de ir para os campos, mas ele ficou. E essa escolha muda tudo. A biografia dele não é só de quem sofreu o que veio, é também a de alguém que decidiu conscientemente não fugir sozinho. Porque a escape era só para ele. O manuscrito perdido, tirado dele nos campos, é uma das imagens mais fortes da sua vida. Os nazistas não tentaram apenas destruir sua família e seu corpo, também destruíram o trabalho intelectual que ele carregava, e ele teve de reconstruí-lo depois. E o fez praticamente de memória em 9 dias. O que essa vida ensina para orientação profissional, humana, empresarial, você empreendedor, eu tiraria 3 linhas fortes daqui. A primeira, nem toda grande obra nasce da instabilidade. Algumas nascem da perda, reorganizada com disciplina. Ele só saiu com o esqueleto, o próprio corpo, e mais nada. A segunda, há escolhas que parecem pequenas hoje e revelam o tamanho moral de uma pessoa só depois, quando o preço aparece. Terceiro, o discurso sobre sentido da vida só tem peso quando passou pelo fogo e não virou autoajuda barata. Verdade nua e crua, despudorada, desavergonhada, sem vergonha nenhuma, que pouca gente fala com a clareza necessária, que Viktor Frankl não saiu dos campos pregando otimismo bobo. Ele saiu dizendo algo muito mais exigente. Ele não prometeu que sofrimento melhora ninguém automaticamente. Sofrimento é só sofrer. Não prometeu que dor enobrece por si só, que trabalho enobrece. O que ele disse foi mais duro, que até no sofrimento extremo ainda existe a possibilidade de uma resposta interior, e essa ninguém pode tirar de você. E essa possibilidade é a responsabilidade, não é consolo. E aqui está o detalhe pouco lembrado. Antes de se tornar o autor de um dos livros mais influentes do século XX, Franklin teve um visto para escapar do nazismo e decidiu não partir sem os pais. Isso muda a leitura da sua obra. Verdade nua e crua é essa. Franklin não escreveu sobre o sentido da vida como quem filosofou de fora. Ele escreveu como alguém que sabia que algumas decisões morais vêm antes da teoria. E estão ao alcance de todo mundo e podem custar tudo. Tudo, tudo. Se essa história falou com você, nesse momento tão delicado, falar de recomeço, de renascimento, deixa o seu like, o dedinho não dói, se inscreve no canal e escreve nos comentários o que você achou. Nomes de outros personagens lendários, de temas sobre trabalho e empresa que você quer ver tratado aqui. Porque tem gente que sobrevive. E a gente que, além de sobreviver, tenta devolver forma ao que restou. Mesmo que só haja
ossos, pele e um pouco de células no corpo. Aproveite seu dia. Esqueça o ontem, porque ele já passou. O amanhã é incerto, mas hoje aproveite o dia, seja feliz. E viva-o à frente, com sentido. E até o próximo Casos e Carreira.